Muito obrigado por assistirem ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda muito. E para quem gostar dos nossos conteúdos e quiser nos apoiar, nós agradecemos de coração. Fazer esses vídeos dá muito trabalho, ainda mais tendo que traduzir todo o conteúdo para vocês. Valeu pelo apoio e vamos ao vídeo. O capítulo começa com os figurantes vendo a imagem da Senhora da Noite. Como em um coro, eles diziam: onde quer que seus olhos alcancem, tudo se congela, e sem lutar, o inimigo se rende, este é o olho da noite. Essa era a lenda da soberana da noite, e foi ela quem fez os monstros da noite se erguerem entre os 72 clãs de monstros, sendo reverenciada por seu povo. A história passou por várias atualizações, e muitos governaram o clã da noite. No entanto, apenas 3 despertaram o olho da noite, um número bem menor em comparação ao número de reis. Isso significa que ser rei não garante o poder do olho da noite. Eles, olhando para o Prota, comentam: no entanto, quem desperta o olho da noite está destinado a ser rei. O Prota, olhando para os figurantes congelados, fala: agora, quem ainda tem objeções? Enquanto pensa para si, congelar tantos alvos consome muito mais poder sombrio do que eu imaginava. Um figurante, gritando, diz: estamos falando do olho da noite, o maior símbolo de poder do rei. Uns figurantes empolgados comentam: como é possível que alguém ainda tenha objeções? Outro figurante diz: nem os guardas pessoais de Carlos se atrevem a murmurar, o que deixa a mensagem bastante clara. Outro figurante, impressionado, fala: diante do futuro rei, um senhor feudal insignificante não tem valor algum. Carlos, assustado, diz: a utilização do olho da noite em uma área tão ampla consome uma quantidade imensa de poder das trevas. O congelamento do tempo dura apenas 1 segundo, o que não traz nenhuma vantagem na luta. Em circunstâncias normais, essa escolha não seria viável. Como ele teve a ideia de usá-la? Poderia ser que Carlos, reconhecendo as duas súcubos, tranca o bico de medo. Irritado, Carlos fala: maldição, com certeza foram Xiao Yu e Xiao Ling que informaram a ele, para que os súditos reconhecessem o olho da noite. Enquanto pensa para si: agora que tudo está resolvido, só me resta uma escolha. Carlos, colocando o sebo nas canelas, foge dizendo: pernas para quem te quer. Até o Prota não acredita no que está vendo. O Prota, surpreso, pensa, questionando, está tentando fugir. O Prota, mais uma vez, usa sua habilidade Olho da Noite, deixando Carlos paralisado novamente, caindo no chão igual uma batata, na frente de seus próprios soldados. O Prota, rindo, diz: soldados de Carlos, vocês ousaram aprisionar meu mordomo e meus guardas sem autorização. Este é um crime punível com a morte. Enquanto Carlos está paralisado na frente deles, o Prota diz: levando em conta a fraqueza do reino e a importância de evitar desgastes internos, ofereço a vocês uma oportunidade de se redimir. Mostrando Carlos paralisado, o Prota diz: o corpo de Carlos está completamente paralisado, incapaz de qualquer resistência. Os soldados, prestando atenção enquanto o Prota fala, dizem: como agir daqui para frente está nas mãos de vocês. Os soldados, emitindo uma aura assassina, falam: mestre Carlos, peço desculpas. O seu grande erro foi insultar o novo rei. Enquanto Carlos está paralisado com o bico na mão, os soldados concluem, dizendo: nós nos sacrificamos por você durante anos, agora chegou a sua vez de cuidar de nossas vidas. Carlos, olhando com medo e tentando falar, diz: por favor, não. O último grito de Carlos ecoa: por favor, não. Após o fim de Carlos, o Prota sobe lentamente a escada que leva até o trono. Chegando perto, o Prota emana uma enorme quantidade de energia sombria. Sentando no trono, despojado, o Prota fala: a partir de agora, sou o soberano dos monstros da noite. Xiao Yu e Xiao Ling são as primeiras a se ajoelhar, dizendo: saudações, Rei da Noite. Todos os outros, seguindo o exemplo delas, fazem o mesmo, dizendo: saudações ao Rei da Noite. É mostrado todos os que ali estavam ajoelhados, dizendo: saudações ao Rei da Noite. Assim, Yun Shen se tornou oficialmente o Rei da Noite,
ocupando o 72º lugar entre os 72 monstros. Essa notícia se espalhou rapidamente, gerando reações intensas entre os diversos clãs das trevas por todo o mundo. Os outros 72 monstros, assistindo, comentam: Rei da Noite? Um título bem imponente. Um lorde que apareceu do nada se declara rei? Os monstros da noite realmente caíram em desgraça. Ele acha que pode se igualar a nós, as 72 raças de monstros? Que ridículo! Um dos 72 monstros chega dizendo: imagino que todos já saibam sobre o Rei da Noite, por isso não vou me alongar no assunto. A segunda coluna, o Senhor da Devoração, chega dizendo: acho que em pouco tempo conseguiremos nos encontrar com ele aqui. Outras colunas, questionando, começam a discutir, dizendo: Senhor da Devoração, você está dizendo que ele deve participar desta reunião reservada apenas aos 72 demônios? Ele tem essa qualificação. Vencer alguns lordes demoníacos agora o torna rei? Desde quando a identidade dos 72 demônios se tornou tão barata? Os monstros da noite não têm todos os senhores monstros, ele só encontrou uma falha. Eu definitivamente não vou reconhecer isso. A Senhora da Noite Mortal aparece questionando: por que não simplesmente remover a tribo dos demônios da noite e substituí-la por uma tribo mais forte? A 21ª coluna, a Imperatriz da Noite Mortal, abre os braços, dizendo: manter para eles um lugar entre 72 clãs monstruosos é apenas desperdício. O segundo pilar, Senhor da Devoração, fala que, de fato, por causa daquele humano, Xia Qinshin, os poderosos da raça dos demônios da noite sofreram grandes perdas. No entanto, sua base de poder ainda está intacta. Desde que haja terreno fértil, mais cedo ou mais tarde novos poderosos surgirão. Ele continua dizendo, enquanto lembra do Prota, que o mais importante ainda, atualmente estamos em guerra com o mundo humano, e os demônios de nível intermediário e inferior são a principal força de combate. Nesse aspecto, o valor deles supera em muitos pequenos clãs demoníacos. Contanto que os recursos de guerra sejam entregues corretamente e façam contribuições suficientes para o mundo das trevas, qualquer um pode se tornar rei. O segundo pilar, Senhor da Devoração, cruzando os braços, conclui que, se o demônio do vazio e o primeiro pilar estivessem presentes, acredito que eles também apoiariam minha decisão. Os outros pilares, indignados, começam a reclamar, dizendo: também não se sabe para onde ele foi, e até mesmo os mercadores demoníacos de seu clã desapareceram. O demônio do vazio, então, tornou-se ainda mais evasivo, após a divisão dos 72 reinos, nunca mais foi visto. Atualmente, tudo depende das decisões do Senhor da Devoração, que de fato detém o poder absoluto. O segundo pilar, Senhor da Devoradora, rindo, fala: a hierarquia é quem manda. Se vocês querem o meu poder, sintam-se à vontade para tentar, contanto que consigam. Um silêncio total se instala, como se até os pássaros e os passarinhos estivessem em silêncio. Ninguém quis desafiar o segundo pilar, o Senhor da Devoração. Enquanto isso, na residência da Senhora da Noite Mortal, um figurante comenta: isso é um absurdo. Como é que um mero Lorde Demônio pode se comparar à grande exterminadora? Ela, tomando seu suquinho, fala: essa é a decisão do Senhor da Devoração, e ninguém pode contestar. Os monstros da noite realmente têm uma base sólida. Embora tenham faltado líderes poderosos nos últimos anos, a contribuição para os recursos de guerra nunca diminuiu. Ela, olhando preocupada, fala: minha maior preocupação é este Rei da Noite, que na verdade é o Lorde da Névoa do Crepúsculo. Lembrando dele, ela comenta que sua aparição é extremamente anômala, como se tivesse surgido do nada. Primeiro, ele apareceu repentinamente no Castelo Tiloco, matou rapidamente o antigo Senhor Sati e se tornou o novo Lorde. Após desaparecer por um ano, acabou subindo ao trono como rei. Além disso, ouvi dizer que, após se tornar Lorde, ele se recusou a fornecer recursos de guerra e nunca recrutou soldados em seus domínios. Antes disso, nem mesmo os residentes locais tinham ouvido falar de Wuxi. Todos esses sinais são bastante estranhos. O figurante argumenta, dizendo que pode ser que ele seja um recluso vivendo nas terras dos monstros. Embora esses demônios sejam pouco comuns, eles não são inexistentes.
Eles crescem lutando contra monstros e possuem grande poder, mas, como têm pouco contato com outros demônios, permanecem em anonimato. A Senhora da Noite Mortal pondera, dizendo que pode haver essa possibilidade, mas ela tem uma suposição mais ousada. Lembrando do Prota de Miaolin, ela fala que, anos atrás, Yunshen e Lu Miaolin, do mundo dos humanos, foram enviados para cá por um transporte reverso, caindo em nosso território dos demônios da noite. Naturalmente, devemos lidar com isso. Então, eu enviei Korata, mas, para minha surpresa, ele não conseguiu capturá-los, e em vez disso, descobriu a montanha proibida que havia sido aberta. Considerando a importância da montanha proibida, na época eu decidi interromper a perseguição. Agora, ao refletir sobre isso, olhando o mapa e calculando a distância entre a montanha proibida e o castelo de Tiloco, ela diz que a saída do outro lado da montanha proibida é justamente o território dos demônios da noite, e a região mais próxima de lá é o castelo de Tiloco. O figurante, questionando, fala: "Você está dizendo que o Rei da Noite é, na verdade, Yunshen, um humano? Isso não é possível. Ele tem uma aura de escuridão muito forte, e qualquer demônio que viu a batalha pode sentir isso. Ele não pode ser um humano." Ela, rindo, fala: "Se é possível ou não, não é importante. Muitas vezes, só é necessário um motivo para agir. Se ele continuar se recusando a fornecer recursos de guerra depois de se tornar rei, e ainda tiver esse motivo." O figurante, surpreso, fala: "Senhora Aniquiladora, o que você está sugerindo é..." Ela, fazendo uma cara sádica, diz que, embora o reino dos demônios das trevas tenha uma base sólida, ele é cheio de tentações. Enquanto isso, na cidade real das trevas, Bahar, impressionado, diz: "Não podíamos imaginar que o Senhor realmente se tornaria o rei. Este dia que aguardamos por tanto tempo finalmente chegou. Os guardas pessoais estão enlouquecendo de alegria." O Prota, rindo, fala: "Fiquem tranquilos, vocês não ficarão sem recompensas. O reino esteve sob o controle dos três grandes senhores por um longo tempo, e certos locais importantes devem ser confiados aos nossos próprios monstros, concordam?" Bahar, empolgado, fala: "Fique tranquilo, senhor. Em um mês, vamos garantir que nossos seguidores estejam em todos os cargos importantes do Castelo Real. Dessa forma, o senhor terá total domínio sobre tudo." O Prota delega essa tarefa a Bahar, dizendo: "Nesse caso, você está encarregado. Pode ir." Bahar sai contente, dizendo: "Sim, meu lorde." Xiao Yu e Xiao Ling chegam à sala do Prota, que se levanta, dizendo: "A propósito, Xiao Yu e Xiao Ling, como vocês chegaram aqui de repente?" "Foi por ordem do professor Xia." Xiao Yu fala que é isso mesmo, temos dois objetivos nesta missão. O primeiro é encontrar o Sr. Yu e a Srta. Lu Miaolin e ajudar vocês a retornarem. Quanto ao segundo, ela fica séria, dizendo que precisamos acionar a carta secreta que a mestra preparou para o mundo das trevas. O Prota, sem entender, questiona: "Carta secreta? Trunfo? O que?" Xiao Yu e Xiao Ling, preocupadas, falam: "Isso mesmo, mas antes precisamos primeiro consultar o mestre para confirmar se podemos informar ao Sr. Yu." O Prota, curioso, pergunta: "Vocês têm alguma maneira de entrar em contato com o Sr. Xia? Estamos em outro mundo, com barreiras espaciais." Xiao Yu responde: "Claro, só com esforço humano não seria possível, mas e se for com o poder divino?" Ela tira um espelho e explica que, com o uso deste artefato divino especial obtido por meio de um sacrifício, ainda é possível entrar em contato com o mestre com facilidade. Esse espelho é o espelho da estrela fantasmal. Qualidade: divino. Efeito: ignora todas as restrições, permitindo comunicação livre entre os portadores. Nota: obtido através do sacrifício de um lorde demoníaco, é uma dádiva dos deuses. Vemos a professora Xia, pistola, falando: "O que está acontecendo, Xiao Yu e Xiao Ling? Por que estão me ligando?" Xiao Yu, contente por ter encontrado o Prota, fala: "Senhor, olhe, encontramos o Sr. Yun. Ele está incrível agora, já faz parte dos 72 demônios." O Prota, sem graça, acena: "Professora Xia,
é um prazer revê-la após tanto tempo. A professora Xia, surpresa, fala, 72 demônios? Isso é realmente uma conquista impressionante. Preciso que você me conte tudo sobre isso. Algum tempo depois, após o Prota explicar tudo, a professora Xia, contente, fala, entendi. Embora a situação do reino dos demônios da noite seja especial, derrotar 3 senhores demônios já é um grande avanço. Infelizmente, não estou ao seu lado, senão eu te daria uma grande recompensa. A professora Xia mencionou a recompensa, e o nosso Prota, animado, diz, não precisa se preocupar, mestre Xia. Já recebi muito do que você me ofereceu. Aproveitando a oportunidade, estou sem atualizações sobre o mundo dos humanos. Como estão as recentes batalhas na frente de combate? A professora Xia, séria, fala que atualmente parece que sua permanência no mundo das trevas acaba sendo mais benéfica. O Prota, preocupado, questiona, professora Xia, o que você quer dizer com isso? Ela explica que, para reduzir a pressão na linha de frente, a melhor estratégia é provocar uma guerra civil entre os demônios. A propósito, ainda não tenho clareza sobre o seu nível de poder atualmente. O Prota, confiante, fala, não é fácil enfrentar um grande demônio, mas pelo menos contra aqueles abaixo desse nível, eu não acho que perderia. Enquanto pensa consigo mesmo, pelo menos com um conjunto lendário, essa confiança é algo que eu ainda tenho. Xiao Yu e Xiao Ling ficam surpresas, dizendo, putz, o senhor Yu falou algo terrível. Isso quer dizer que ele se considera invencível abaixo do nível de um demônio supremo? Ele não deve ter se lembrado do nível da mestra. A professora Xia, rindo, fala, isso é divertido, realmente divertido. Pequena fantasma, pequena lírio, leve-no para aquele lugar. Vou fazer um teste que não faço há muito tempo. Algum tempo depois, o Prota, Xiao Yu e Xiao Ling estão caminhando em um corredor, com elas dizendo, Senhor Yun, parece que você vai enfrentar dificuldades agora. Coitado do Senhor Yun. O Prota suspira e pergunta, não é possível, será que a professora Xia vai ter que me dar uma surra pessoalmente? Enquanto pensa consigo mesmo, eu lembrei que a professora Xia, apesar de ter um histórico impressionante, está no nível de 3 evoluções, completamente abaixo do nível de um Lorde Demônio. Se o adversário for ela, eu realmente não tenho confiança. Enquanto Xiao Ling ri sem graça, dizendo, não se pode afirmar isso com certeza. Xiao Yu, preocupada, pergunta, a propósito, Sr. Yun, para onde você foi depois de chegar ao mundo das trevas? Foi complicado para nós encontrá-lo. O Prota explica, apenas fiz uma viagem ao deserto eterno. Foi uma espécie de treino simples para encontrar tesouros. Ele, lembrando da sua luta, pensa, melhor não falar sobre o que ocorreu no vazio. O diagrama em branco e o sistema não conseguem explicar. A jornada não foi nada fácil, quase fui aniquilado pelas regras enquanto tentava fundir a magia das trevas. No final, fui deixado de lado pelo vazio. Naquele momento, eu ainda estava fraco e não consegui lidar com os monstros que surgiram de repente. Ele, correndo da criatura, continua pensando, felizmente, agora meus atributos são muito mais altos do que antes. Mesmo em um estado debilitado, consigo me mover até certo ponto. Além disso, comendo suplementos em excesso e utilizando o terreno, consegui escapar, embora de forma precária, por um tempo. Claro, durante a fuga, eu também tracei uma rota, intencionalmente atraindo os monstros para se juntarem. Então, usando a habilidade do meu equipamento, consegui eliminar todos de uma vez com um ataque devastador. Aproveitei a oportunidade para me refugiar na cidade do vazio, que estava na entrada, antes que novos monstros aparecessem. O Prota, aliviado, fala, considero que consegui escapar de um grande risco. Enquanto pensa consigo mesmo, durante esse período, um simples erro significaria uma situação sem saída. Chegando a uma porta, Xiao Yu fala, Senhor Yun, chegamos. O Prota, tocando na porta, fica impressionado, dizendo, que incrível formação mágica de proteção. Eu sinto que, por conta própria, definitivamente não conseguiria quebrá-la. Quem a preparou? E onde exatamente estamos? Xiao Yu, abrindo a porta,
responde, naturalmente, atrás da formação mágica montada pela mestra está o cofre da Rainha das Trevas. O prota, surpreso, fala, um tesouro escondido? Como é possível que algo assim ainda esteja intacto sem ter sido tomado pelos três grandes senhores? Xiao Yu explica, o efeito de ocultação na formação mágica foi colocado pela mestra, e é por isso que conseguimos ver. Ela entra à frente e diz, pode entrar. O exame da Nossa Senhora também se encontra aí dentro. Ao adentrar mais, avistam a professora Xia, que parece diferente. Assim que o prota entra, a professora Xia abre os olhos, olhando friamente com uma sede de sangue. Atacando o prota, ela grita, malditos demônios, morram! Xiao Yu grita, por favor, mestra, pare. Ele não é um demônio, mas sim seu discípulo, que você aceitou ao retornar ao mundo humano. Não devemos matá-lo. O prota, por pouco, não perde a cabeça. Surpreso, pensa, que velocidade assustadora! Não consigo enxergar, e é impossível reagir a tempo. A professora Xia guarda sua espada, dizendo, poderia eu ter tempo para ser mentora? Luo Yu Bei, Ai Ling Bei, vocês sabem o que acontece quando me enganam. Xiao Yu, assustada, fala, mentir para você? Queremos continuar vivos por mais alguns anos. Xiao Ling, animada, diz, a propósito, já se passaram 4 anos desde que você foi colocada aqui. Agora nos chamamos de Xiao Yu e Xiao Ling, e esses novos nomes também foram dados pela mestra depois que ela voltou ao mundo humano. Xiao Yu pega o espelho e diz, mesmo que você não confie em nós, ainda pode confiar em si mesma. Enquanto mostra o espelho, ela pensa, naquela época, acabávamos de conhecer a mestra, e embora já tivéssemos feito o contrato de alma, ainda não havíamos conquistado totalmente sua confiança. A professora Xia, falando com sua cópia, diz, ele é realmente meu discípulo, e até mesmo chamá-lo de discípulo amado não é exagero. Incluindo Xiao Yu e Xiao Ling, eles são totalmente dignos da sua confiança. A professora Xia da Shopee argumenta, eu confio no que você diz, mas é difícil de compreender, mesmo sendo você. Você conhece bem suas próprias habilidades e talentos, ter discípulos parecia não ter sentido, além de desperdiçar tempo. A professora Xia, compreendendo o argumento de sua cópia, responde, eu realmente achava assim no início, mas alguns eventos que aconteceram depois me forçaram a agir de maneira diferente. A professora Xia completa, você não precisa saber de mais detalhes. Por ora, ajude-me a avaliar a força daquele jovem. Pode ser um pouco mais rigoroso, mas não o deixe incapacitado. Confuso, o prota pergunta, o que está acontecendo? Por que a biblioteca da Rainha das Trevas contém a professora Xia? Ela está claramente no mundo humano. Essa Xia aqui é apenas uma cópia? E como uma cópia pode durar tanto tempo, se vocês mencionaram 4 anos? A professora Xia da Shopee ri e responde, diante de situações inesperadas, você consegue pensar com clareza e rapidamente identificar o cerne do problema, além de formular suposições sobre projeções. Essas características realmente me agradam. Não é à toa que o eu principal o considera um discípulo querido. Xiao Yu começa a explicar, você está correto, Sr. Yu. A figura da mestra aqui é realmente uma projeção da verdadeira mestra, mas não é resultado de uma habilidade. Ela foi criada com um artefato divino especial e possui toda a força da mestra de 4 anos atrás. Xiao Yu, recordando aquele dia, diz que, na época, após a mestra ter derrotado a Rainha da Noite, ela encontrou o tesouro da rainha, que continha todas as suas coleções de vida. Infelizmente, o cofre estava protegido por métodos especiais e não podia ser aberto rapidamente. A mestra precisou criar uma cópia de si mesma para ficar ali e estabelecer um feitiço de proteção que evitasse perturbações, enquanto sua forma principal continuava a conquistar outros territórios. Mais tarde, a mestra sofreu ferimentos graves e teve que se retirar rapidamente para o mundo humano. Esse avatar foi então esquecido dentro do cofre, tornando-se, por acaso, uma carta na manga. A professora Xia da Shopee, dirigindo-se à entrada, diz, é uma pena que ainda não consiga abrir o cofre. Isso não pode ser feito apenas com força bruta, é necessário atender a condições especiais.
A única alternativa seria destruir todo o cofre, mas isso resultaria na autodestruição dos itens dentro dele. Impressionado, o Prota comenta: uma cópia que possui todo o poder do corpo original e ainda consegue existir por 4 anos? Esse artefato de nível divino é realmente notável. Enquanto fala, o Prota pensa: até mesmo meu fantoche de sombra só consegue utilizar parte das habilidades, e seus atributos são limitados. Não há como comparar com isso. A professora Chia da Shopee observa e diz: não é tão exagerado assim, essa cópia tem grandes falhas. Vamos parar de conversar e ver do que você é capaz. O Prota, pegando sua arma em forma de espada, responde: é uma grande honra para mim. Animado, o Prota pensa: estou curioso para descobrir quão poderosa a professora Chia era 4 anos atrás.